sou um dos palestrantes aqui do Grupo Espírita Ivone Pereira e nós falaremos hoje a respeito de um dos muitos amigos de Ivone, Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, ele se celebrizou como tendo sido um dos maiores divulgadores da doutrina espírita, um grande médium e um ser humano exemplar. Mas antes de falarmos mais sobre Eurípides, passemos à leitura da página do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Lição 140. Não te canses de amar. É possível que a resposta do amor não te chegue imediatamente. Talvez te causem surpresa as reações que propicia. É possível que as haja desencorajadoras. Sucede que, desacostumadas aos sentimentos puros, as pessoas reagem por mecanismos de autodefesa. Insistindo, porém, conseguirás demonstrar a excelência desse sentimento sem limite, e mimetizarás aqueles a quem amas, recebendo de volta a bênção de que se reveste. Ama, portanto, sempre. Fechamos nossos olhos e peçamos ao Criador e ao nosso querido mestre e amigo Jesus, a Ivone Pereira, mentora espiritual dessa casa que nos acolhe, ao espírito de Eurípides Barçanufo, homenageado no dia de hoje por nós, aos nossos anjos guardiães e a todos os espíritos benfeitores que nos acompanhem, nos inspirem, nos façam compreender e absorver bem esse exemplo dado pelo espírito de Eurípides Barçanufo enquanto esteve encarnado aqui na Terra. Que consigamos, ao término destes minutos que passaremos juntos, nos sentirmos completamente revigorados, tranquilizados e plenos do amor de Deus. Que assim seja. Bem, Eurípides Barçanufo. Ele que foi conhecido como educador e médium. Eurípides nasceu filho de Hermógenes Ernesto de Araújo, conhecido como seu Mojico, e de Dona Jerônima Pereira de Almeida, conhecida como Dona Meca. Ele, como incansável trabalhador que foi, não poderia ter nascido em outra data senão no 1º de maio. No ano de 1880, no dia 1º de maio, nasceu na pequena cidade de Sacramento, localizada ali na região do Triângulo Mineiro, interior de Minas Gerais, uma cidade na época extremamente católica, nasce Eurípides Barçanufo, que tinha outros 14 irmãos. Família bastante numerosa, Eurípides foi o terceiro desses filhos. Como a casa do seu pai, seu Mojico, e de Dona Meca, ficava um pouco distante da cidade, cerca de 14 quilômetros, próximo a essa casa tinha um rio, um riachozinho, onde o Eurípides tinha o hábito, ainda criança, de pescar. E uma coisa há de muito peculiar nisso, que ele pescava, vendia esses peixes e com o dinheiro dos peixes ele comprava livros para sua própria instrução. Então a gente já começa a perceber que desde muito pequeno Eurípides demonstrava essa inclinação e esse desejo do aprendizado, essa inclinação pela leitura, pelas letras e esse desejo de aprendizado. Seu Mojico, seu pai, ele tinha um armazém e Eurípides, quando se torna um pouquinho mais rapaz, começa a trabalhar nesse armazém como guarda-livros, ou seja, fazendo a contabilidade desse armazém. Eurípides sempre demonstrou um senso de responsabilidade e possuir valores bastante elevados. Até que em um determinado dia, seu Mojico, seu pai, figura muito conhecida na cidade, hospeda em sua casa um médico que iria atender por um tempo naquela região. Como a cidade não possuía médico, a região não possuía médico, então de tempos em tempos médicos acorriam até aquela localidade e passavam um período hospedados na casa de um dos moradores e atendendo
a população da cidade. E dessa vez esse médico se hospedaria na casa do seu Mugico, pai de Eurípides. Então Eurípides, à medida que passou a ter esse contato diário com o médico, ele começou a achar bastante interessante os livros de medicina que esse médico possuía e passou a pegá-los emprestados e a lê-los com bastante entusiasmo, lendo todos de maneira bastante apaixonada. Brotava aí, nesse episódio, o encanto de Eurípides Barçanufo pela medicina e o seu desejo de se tornar médico. O tempo passa, ainda muito jovem, Eurípides participa da criação de um grupo de arte dramática. Nesse grupo ele escreve suas próprias obras, ele monta peças clássicas e passa a alcançar uma certa fama na região. O grupo passa a ser reconhecido como uma espécie de polo cultural da região, na cidade de Sacramento e região. Pois eles discutiam, além de encenar essas peças, eles discutiam literatura, filosofia, artes e assim por diante. Ainda tratando desse aspecto cultural da vida de Eurípides Barçanufo, ele, através desse grupo, passa a realizar uma série de saraus, inclusive saraus contando com a família do famoso compositor de música clássica brasileira, Carlos Gomes. E nesses saraus predominam, muitas peças musicais. Eurípides, ainda muito jovem, ainda criança, ele ingressa no Colégio Miranda, depois de ter recebido algumas lições, suas primeiras letras, num curso intensivo realizado na escola primária do professor Joaquim Vaz de Melo. E no Colégio Miranda, ele de início já começa a se destacar. E em pouco tempo, os professores começam a considerá-lo bastante apto e um aluno exemplar, e ele começa então a se dedicar às funções de assistente dos professores. A partir desse momento, ele não apenas aprendia, mas como também repassava esse conhecimento aos seus colegas. Já na fase da adolescência dele, por volta de 1892, Eurípides cria, junto com outros amigos, o Grêmio Dramático Sacramento, e faz dali um novo veículo sociocultural da cidade. Ele, ainda jovem, de família muito católica, a cidade inteira de Sacramento era muito católica, ele, em razão da sua alta responsabilidade que demonstrava ter, ele assume a função de secretário da Irmandade de São Vicente de Paula. Isso em razão de uma posição natural de liderança que ele possui. Mas Eurípides, embora tivesse uma vida feliz e fosse querido por muitas pessoas, existiam alguns fatores que o afligiam muito. Um desses fatores era a doença de sua mãe, Dona Meca. Ela era acometida com frequência por crises nervosas, e essas crises nervosas acabavam impedindo ela até mesmo de frequentar diversas reuniões na igreja, justamente porque essas crises nervosas nada mais eram do que manifestações espirituais, manifestações da sua mediunidade. E aí também por esse motivo, além de ter travado conhecimento com aqueles livros de medicina, o Eurípides se interessou pela medicina e influenciado por aquele médico e pelos livros de homeopatia que ele pegava emprestado com um estudioso sobre o assunto que morava na cidade, ele tinha o sonho de futuramente tornar-se médico e assim poder encontrar a cura para a doença de sua mãe. E aí esse desejo, esse amor pela medicina e esse conhecimento da homeopatia faz com que Eurípides, em 1897, ou seja, com 17 anos apenas, ele crie a farmácia homeopática. Essa farmácia rapidamente ganha fama na região porque ela distribuía gratuitamente aos necessitados da cidade os medicamentos dos quais eles precisassem. E esse fato de distribuir gratuitamente medicamentos
que eram muito eficazes e ajudavam na cura de diversas doenças, isso passa a incomodar uma determinada figura da cidade que vai ter um papel, eu diria que significativo, numa tentativa contra Eurípides. Mas falaremos disso um pouquinho mais adiante. Mas sempre dentro dessa filosofia de auxiliar os mais necessitados, e principalmente sua mãe, Eurípides firma pensamento no sentido de estudar medicina. E, para isso, ele se matricula na Escola de Medicina da Marinha, na cidade do Rio de Janeiro. Com isso, ele teria que se mudar de Sacramento, Minas Gerais, para o Rio de Janeiro para poder levar adiante esse seu projeto de se tornar médico. Só que o sonho dele é desfeito justamente no dia em que ele se preparava para viajar. A mãe dele apresenta uma forte crise e Eurípides percebe que, com esse fato, seu afastamento poderia ser prejudicial à saúde dela. E então desiste definitivamente do sonho de se tornar médico, mas não de continuar ajudando as pessoas. Tempos depois, Eurípides funda, então, na cidade de Sacramento mesmo, contando com 22 anos de idade, ou seja, apenas com 22 anos de idade, junto com os amigos e professores, ele funda o Liceu Sacramentano, em 1902, que era uma instituição de ensino primário para as crianças e de orientação católica. Lembrando que nessa época Eurípides Barçanufo era católico fervoroso e até então repudiava por completo o espiritismo e as práticas espíritas. Aos 22 anos de idade, Eurípides, então, já era diretor do Liceu Sacramento e ele lecionava todas as disciplinas. Sempre que qualquer professor precisava se ausentar ou faltava, era o próprio Eurípides que assumia o lugar desse professor e lecionava a disciplina. No mesmo ano de fundação do Liceu Sacramentano, Eurípides, juntamente com outras figuras da região, lançam o jornal A Gazeta de Sacramento. Ele exerceu também, ainda na sua juventude, o cargo de vereador por 2 mandatos trienais consecutivos. E durante esse período em que ele foi vereador, ele trouxe uma série de benefícios sociais para Sacramento, que era uma cidadezinha, como até hoje é uma cidade do interior, do Triângulo de Minas Gerais, mas naquela época uma cidade bastante isolada, mas que passou a ter algumas coisas que até muitas capitais brasileiras não tinham, como água encanada, bonde, energia elétrica. Fundou um cemitério público e conseguiu para a cidade maiores recursos para investimento em educação. Porém, ao término desse segundo mandato, quando surgiu uma proposta de ampliação do mandato de 3 para 4 anos, o Eurípides ele pede dispensa do cargo de vereador e volta então a se dedicar às suas outras atividades, que não eram poucas. Lembrando que com apenas 22 anos de idade, Eurípides ocupava 5 funções de responsabilidade em Sacramento. Ele era professor, era diretor do Liceu Sacramento, era vereador, jornalista e secretário da Irmandade São Vicente de Paula. Nessa época, 22 anos de idade, Eurípides toma contato com a Bíblia. Aqui cabe um esclarecimento que no início do século passado, a Bíblia ela não era franqueada ao acesso de todos. De acordo com a igreja, somente os padres, os religiosos, é que poderiam ter acesso ao texto bíblico. Justamente porque a igreja considerava que as outras pessoas, os leigos, não teriam entendimento suficiente para compreender as narrativas bíblicas. Então a Bíblia, diferentemente do que ocorre hoje, ela não era acessível a toda a população. Mas Eurípides, embora não fosse um sacerdote, mesmo como leigo, em razão da sua proximidade com o pároco da época, da cidade de Sacramento, o padre Augusto Teodoro Maia, ele é presenteado pelo padre com a Bíblia. E aí, ao ler a Bíblia, Eurípides levanta as suas primeiras dúvidas com relação à leitura do Sermão da Montanha,
ele começa a se questionar a respeito do real significado do Sermão da Montanha. Ele, a partir do momento em que ele próprio tem acesso ao texto, à medida que ele lê, ele começa a perceber surgirem certas dúvidas, certos questionamentos a respeito da interpretação correta do Sermão da Montanha. Até que, na cidade de Sacramento, começam a ocorrer uma série de fenômenos mediúnicos que a cidade começa a estranhar. E a cidade, então, empolvorosa diante de uma série de fenômenos mediúnicos, né, porque portas batendo, estalar de madeiras, mesas fazendo barulho, telhados fazendo barulhos como se estivessem jogando pedra e nada existia do lado de fora, ou seja, uma série de fenômenos físicos, fenômenos espirituais físicos. A cidade de Sacramento então resolve chamar o senhor Frederico Peiró. O senhor Frederico Peiró, ele era um espírita muito conhecido na região de Minas Gerais, e ele então é convocado à cidade de Sacramento, é chamada cidade de Sacramento, para investigar esses fenômenos. E ele descobre que há uma comunidade de médiuns de efeitos físicos na cidade de Sacramento. A partir dessa descoberta, acaba sendo fundado em 28 de agosto de 1900 o primeiro centro espírita da região, que até hoje mantém suas atividades doutrinárias, o Centro Espírita Fé e Amor. O Eurípides, ele tinha um tio chamado Mariano da Cunha, que era mais conhecido como Tio Senhor. O Tio Senhor, com quem Eurípides frequentemente conversava sobre religião, era espírita. E Eurípides tinha o hábito, católico fervoroso que era, tinha o hábito de frequentemente debater algumas questões de ordem religiosas com o Tio Senhor. E ele questionava. A essa altura, Eurípides era um poliglota, já falava vários idiomas, tinha uma cultura vastíssima, tanto é que alguns biógrafos dele costumam dizer que ele era possivelmente um dos homens mais cultos de toda aquela região. Então Eurípides era uma pessoa que tinha uma capacidade argumentativa muito grande, tinha uma oratória muito grande, além, obviamente, da sua inteligência destacada. Então, o seu Mariano da Cunha, né, o Tio Senhor, era um homem simples, era um camponês, um homem do campo, da roça, com pouco estudo, embora um espírita também muito fervoroso, mas tinha pouco conhecimento para contra-argumentar com o sobrinho, né? Sobrinho, um intelectual, um verdadeiro intelectual, diretor de colégio, professor, jornalista, havia sido vereador. Então o Tio Senhor, que era um homem rude, um homem do campo, decide presentear Eurípides, não conseguindo mais contra-argumentar com ele, decide presentear Eurípides com um livro de Leon Denis, o livro Depois da Morte. Então, ao fim de uma daquelas noites em que ambos conversavam sobre as questões de ordem religiosa, Eurípides recebe de presente do Tio Senhor o livro Depois da Morte de Leon Denis. No mesmo momento, ele inicia a leitura do livro, né? E ele devora o livro numa noite. Tio Senhor, nessa época, quando ficava hospedado na casa de Eurípides, costumava dormir no mesmo quarto que o sobrinho. E aí Tio Senhor, de vez em quando, naquela noite, acordava de madrugada, olhava, estava Eurípides lendo o livro, né, de Leon Denis. Aí ele dormia mais um pouco, 1 hora depois estava Eurípides lendo o livro de Leon Denis. Até que o dia amanhece e Eurípides está ainda lendo o livro de Leon Denis. Ou seja, foi uma paixão avassaladora, né, esse primeiro contato que ele teve com ensinamentos da doutrina espírita. Até que ele termina de ler o livro, né, na virada daquela noite, e no dia seguinte, de manhã, ele já acorda uma outra pessoa. E uma das coisas que mais encantou Eurípides Barçanufo no livro Depois da Morte é o fato de que num dos capítulos Denis aborda as bem-aventuranças, justamente o objeto de questionamento dele a partir do momento em que ele começou a ter acesso à Bíblia. Então, Denis, falando sobre as bem-aventuranças, abordando as bem-aventuranças, explicando as bem-aventuranças à luz da doutrina espírita, isso para Eurípides é uma grata surpresa, né?
tendo esse questionamento dele atendido e respondido. Mas ainda assim ele não, digamos que não abraça o espiritismo de imediato. Ele ainda é um pouco cético e tal, até que numa sexta-feira da Paixão, ele se dirige à Fazenda Santa Maria com um amigo, e lá estava sendo realizado uma reunião espírita. Ele, um ar um pouco de ceticismo, com um tom um pouco investigativo, né? Ele comparece a essa reunião, só que ele chegando lá, ele observa um detalhe, ele fica espantado com um detalhe. A população estava em peso lá, muita gente, né, nesse local, só que haviam duas cadeiras vagas, 2 lugares vazios. E esses lugares estavam justamente aguardando Eurípides Barçanufo e seu amigo. Só que ele não havia dito a ninguém que ele iria lá com o amigo. Então ele já começa a ficar espantado com o fato de ter o lugar reservado para ele, mesmo que ele não tivesse ainda, que ele não tivesse conversado com ninguém, avisado a ninguém que iria. Ele se senta, são iniciados os trabalhos, né? É feita a prece inicial pelo seu Mariano, né? O tio senhor dele, e ao serem abertos os trabalhos mediúnicos, Eurípides mentalmente ele pede uma comprovação, porque ele duvida, né, dessa capacidade dos espíritos de se comunicarem com os encarnados. Então ele pede o seguinte, ele pede uma comprovação. Ele pede a seguinte comprovação, que se é verdade mesmo que os espíritos conseguem se comunicar com os encarnados, ele pede que João Evangelista venha através de Aristides. Aristides era um dos médios, senhor também muito humilde, ele então analfabeto, né? Homem muito simples do campo. Então Eurípides pede que, se é verdade essa possibilidade de comunicação dos espíritos, né, dos mortos com os vivos, que João Evangelista venha através de seu Aristides e explique para todos as bem-aventuranças. E isso é feito. Através de Aristides são explicadas as bem-aventuranças, e justamente através de 3 leis da doutrina espírita, à luz de 3 leis da doutrina espírita: a lei de amor, a lei de reencarnação e a lei de justiça. Eurípides então tem com isso a sua segunda grande surpresa, né, daquele momento, e fica completamente inquieto diante daquela explicação irrefutável de que de fato os espíritos conseguem se comunicar com os encarnados. E aí opera-se efetivamente essa mudança completa na vida de Eurípides Barçanufo. E por meio da mediunidade do seu tio, ele recebe conselhos e orientações do Dr. Bezerra de Menezes. A partir de então, Eurípides decide desligar-se do catolicismo e torna-se espírita. Ele, por ser já uma figura pública na cidade, muito conhecido, muito querido, a cidade, uma cidade católica, início do século passado, né? A gente tem que entender como é que era toda essa realidade social e religiosa no início do século passado. Ele passa a ser muito criticado, é abandonado pelos amigos, ele é obrigado a fechar o Liceu Sacramentano, o colégio que ele havia fundado, porque os pais começam a retirar os filhos, né, do colégio, porque ele resolve ensinar, dentre outras disciplinas, a doutrina espírita. Então alguns pais tentam até convencê-lo através da oferta de dinheiro a retirar do currículo a disciplina, né, doutrina espírita, mas ele obviamente não aceita isso, e aí os pais vão retirando gradativamente os filhos do colégio esse que era de orientação católica, né? O Liceu Sacramentano foi um colégio fundado por Eurípides e amigos durante essa fase em que ele era um católico fervoroso. Então, a partir do momento em que nesse colégio começa a se ensinar a doutrina espírita, os pais resolvem tirar,
E ele é considerado até por muitas pessoas como tendo ficado louco, porque afinal de contas um homem bem sucedido, realizado, um homem culto, poliglota, de repente começa a se aproximar e a professar essa doutrina, né? Essa doutrina que na época era considerada por muitos uma doutrina estranha, mística. Então algumas pessoas até chegaram a achar que ele havia ficado louco, né? Mas ele em momento nenhum se deixa abater por toda essa crítica da cidade, em momento nenhum ele perde a fé em Deus e se mantém firme no propósito de servir a todos aqueles necessitados, né, que ali estavam junto a ele. Lembrando que ele já havia, mesmo antes de abraçar o Espiritismo, já havia iniciado um trabalho de caridade com a fundação da criação da farmácia e diversas outras obras assistenciais na própria conferência de São Francisco de Paula, né? Ele prestava serviços assistenciais à população mais carente da cidade. Então ele decide continuar fazendo isso e logo de cara, logo após essa conversão dele ao Espiritismo, o próprio São Vicente de Paula, perdão, acho que ainda há pouco eu falei São Francisco, se falei, me perdoem, o próprio São Vicente de Paula vem em comunicação mediúnica a ele para lhe orientar, né, que se desligue completamente, né, da Irmandade São Vicente de Paula e convida Eurípides a criar uma outra instituição. Instituição essa cuja base seria o Cristo. O diretor espiritual seria o próprio Vicente de Paula e Eurípides seria o dirigente material. Então, após reunião mediúnica, e ele assim o faz, e aí um determinado dia, poucos dias depois, após uma reunião mediúnica, Eurípides pede para o tio Mariano, o tio senhor dele, né, que coordenava os trabalhos nesse grupo espírita, que mostra onde é que fica a casa de um determinado doente, um senhor Carlos. Eurípides vira para o tio e fala assim, olha tio, a gente precisa visitar o Carlos porque ele está muito mal. Ele já está há 3 dias sem se alimentar e tal. O tio vira para ele e fala, meu sobrinho, olha, já é tarde da noite, a gente vai ter que atravessar um trechinho de floresta para chegar até esse local, então à noite é perigoso, vários animais selvagens, então seria conveniente nós aguardarmos para irmos amanhã, né, pela manhã até a casa desse senhor, mas eu sei onde fica a casa desse Carlos sim. Eurípides insiste com o tio, não tio, a gente precisa ir hoje, ele precisa muito da gente, e temos que ir hoje, e aí vão até a casa do Carlos. Chegando lá, Eurípides encontra Carlos, que de fato há 3 dias não comia, né, não se alimentava, a lepra num estado bastante avançado, e Eurípides então alimenta Carlos, Carlos é alimentado, é cuidado, e ao se despedir, Eurípides dá um passe em Carlos e dá um beijo na testa dele, e vai embora. E é justamente aí que acontece a primeira cura mediúnica de Eurípides. O Carlos foi curado da lepra, né? E completamente curado da lepra a partir desse passe e dessa despedida com um beijo na testa. Essa foi a primeira cura mediúnica de Eurípides, e a sua segunda cura mediúnica foi justamente a sua mãe, que sofria, né, de fortes transtornos há muito tempo, e essa foi a segunda cura mediúnica de Eurípides, a mãe. Óbvio que diversas outras curas, né, incontáveis outras curas, foram realizadas por ele, que tinha diversas faculdades mediúnicas, entre elas a faculdade do desdobramento, né? Tem alguns casos que se tornaram célebres, né, na região, como uma criança que nasceu muito doente e Eurípides apareceu desdobrado, sem ser chamado, e efetuou a cura dessa doença. Uma outra situação em que outras situações, né, em que ele desdobrava enquanto dava aulas e ia fazer partos. Um desses partos, inclusive, é narrado no documentário Eurípides, médico e educador e médium, em que o tio dessa criança que nasceria na hora relata que, né, no momento de nascimento da sua tia, a tia estava atravessada
no útero. Então a parteira estava ali já entrando em desespero, até que Eurípides, embora estivesse dando aula, né, no mesmo momento ele se desdobra, aparece no local do parto, auxilia na feitura do parto, e enquanto isso o pai da criança tinha enviado 2 homens a cavalo, né, os cavalos mais velozes que ele dispunha no dia, para poder buscar o professor Eurípides Barçanufo, que ele fazia partos, ele atendia, embora não tivesse tido a formação de medicina, mas conhecimento não lhe faltava. Só que quando esses homens chegam até a escola onde ele está dando aula, ele vira para os homens e fala o seguinte: olha, vocês podem ir lá porque eu já estive lá, eu já fiz o parto da criança e a criança está passando bem. Os homens obviamente duvidam, porque é aquela coisa, tem uma estrada só. Os 2 foram a cavalo. Então, se Eurípides tivesse passado por eles e tivesse voltado, eles teriam visto. Então, como eles não viram Eurípides passar por eles, é óbvio que Eurípides não estaria ali dizendo o que aconteceu de fato. Mas, de qualquer forma, eles retornam até a casa e, chegando lá, de fato, a mãe do bebê informa que seu Eurípides havia estado lá, havia feito o parto e estava tudo bem, graças a Deus, né? E outras situações tantas, a história de um rapaz que desviou remédio da farmácia, né? O remédio era destinado a determinado doente, ele pegou, desviou, sem saber, obviamente, que seu Eurípides sabia disso. Ele acha estranho quando é repreendido, né? Mas pô, como é que o senhor sabe e tal? Não tinha ninguém. E assim por diante, uma série de outras situações. Até que a fama de Eurípides Barçanufo, agora então como espírita, começa a se expandir até para fora dos limites de Sacramento. E a Igreja Católica, na época, combate fervorosamente o espiritismo, que era considerada por muitos religiosos da época uma seita maldita. Inclusive o próprio Código Civil proibiu durante uma época, o nosso primeiro Código Civil proibiu as reuniões espíritas no Brasil, ou seja, era algo ilegal realizar-se reuniões espíritas. Isso no nosso primeiro Código Civil. Então o padre, um determinado padre é chamado, que tinha fama de ser um excelente pregador, Padre Feliciano, ele é chamado de uma cidade vizinha para proferir diversos sermões na cidade de Sacramento, à medida que o espiritismo estava começando a avançar, né? A prática da doutrina espírita estava começando a avançar entre seus moradores. E esse padre, num dos seus sermões, ele fala um monte de coisas, difama a doutrina espírita, né? Faz uma série de ofensas e tal, e conta também a biografia de Eurípides que ele assiste a esse sermão na igreja desdobrado. Ele estando em outro local, ele assiste ao sermão do padre, estando desdobrado. Até que esse padre, um determinado dia, chama Eurípides para um debate em praça pública, o que era, até certo ponto, comum na época quando se pretendia debater grandes ideias. Então esses debates que hoje em dia nós temos em televisão e etc. e tal, esses debates ocorriam em praça pública. Então, no dia 28 de outubro de 1913, Eurípides, então, trava um debate de maneira muito respeitosa, é claro, em praça pública com esse padre, o padre Feliciano, que era considerado como sendo um dos vigários mais cultos da região, um orador muito conhecido. E nesse debate, Eurípides contra-argumenta todas as acusações que foram feitas pelo padre a respeito do espiritismo, esclarece uma série de dúvidas a respeito do espiritismo, e a superioridade, tanto intelectual como argumentativa, de Eurípides Barçanufo é tanta nesse debate, que foi presenciado por cerca de 2.000 pessoas, em praça pública, em Sacramento. Eles debateram no alto de um coreto, né? E estavam lá os dois, obviamente com mediação, cada um fazia sua argumentação e sua contra-argumentação, cerca de 2.000 pessoas em volta acompanhavam esse debate, e Eurípides sai de lá ovacionado. Então ele sai carregado, literalmente carregado nos braços do povo, né, como tendo sido um grande herói em razão da sua superioridade argumentativa nesse debate em face do padre Feliciano. Isso, como eu disse, ocorreu em 1913. Só que
as perseguições a Eurípides elas não cessaram. Um dos muitos casos de cura realizado por ele foi a cura de um determinado coronel, muito famoso na região, que sofria de um mal há muito tempo, já havia sido desenganado pela medicina, havia tentado todo tipo de tratamento, porque recurso financeiro não lhe faltava, e Eurípides então consegue efetuar a cura desse coronel. Só que, graças a essa cura, Eurípides foi processado criminalmente por exercício ilegal da medicina, porque ele não era formado em medicina, embora tivesse amplo conhecimento. E ele realiza a cura através das suas faculdades mediúnicas. Mas, lembrando que alguns minutos atrás eu comentei com vocês sobre a farmácia homeopática que Eurípides fundou, essa farmácia, esse processo ele foi movido, obviamente, por insatisfação do ponto de vista religioso, mas por outros interesses. Por quê? Porque ele foi promovido pelo presidente do Círculo Católico da cidade de Sacramento, que usou o seu cargo de presidente do círculo para defender interesses próprios, porque esse senhor ele era farmacêutico, ele havia se formado na capital, né, numa das maiores faculdades de farmácia da época, numa das mais renomadas faculdades de farmácia da época, havia montado seu estabelecimento a poucos metros de distância da farmácia homeopática de Eurípides Barçanufo, um estabelecimento luxuoso, muito bonito, muito bem preparado. Já a farmácia homeopática de Eurípides, num localzinho simples, modesto, local para atendimento ao público mais necessitado, doava os medicamentos. Então, isso estava afetando, né, o negócio desse outro farmacêutico. Então, ele se utilizou dessa artimanha para tentar atacar Eurípides Barçanufo. Propôs, então, uma ação em face de Eurípides, né? Ele registrou aí o crime, o suposto crime, né, de exercício ilegal da medicina, e o Ministério Público propôs a ação em face de Eurípides Barçanufo, que respondeu a esse processo. Ocorre que a cada pessoa que era chamada para testemunhar sobre o suposto exercício ilegal da medicina, a situação de Eurípides ficava cada vez mais tranquila, porque as pessoas falavam bem, as pessoas, né, não traziam ali nenhuma comprovação de que havia existido a prática da medicina, e sim de faculdades mediúnicas, etc. e tal. Os próprios juízes, né, o juiz, quando recebeu o processo, vários deles se deram por impedidos, ou seja, não poderiam julgar o processo em razão de uma proximidade com o réu. Então isso foi passando de um juiz para outro, até que o processo simplesmente prescreveu. E aí há uma outra peculiaridade também, né, na história de Eurípides Barçanufo, que o povo de Sacramento, para comemorar a prescrição do processo contra Eurípides, fez um enterro simbólico do processo, né? Saiu em cortejo pela cidade para fazer o enterro simbólico daquele processo absolutamente injusto, razão pela qual não prosperou contra Eurípides Barçanufo. E aí Eurípides, totalmente envolvido, né, pelos estudos espíritas, continua a sua obra, né, e ele cria então o culto das 9 horas da manhã. E aplica passes, orava com pessoas, inclusive com pessoas de outras religiões. Então o objetivo dele era o serviço de assistência aos necessitados, independente da religião dessas pessoas. Durante as orações, nesse culto criado pelo Eurípides, os espíritos, né, ampliavam, melhor dizendo, os sons do encontro, e toda a cidade acabava ouvindo as preces proferidas por Eurípides, ou seja, mais uma prova dos seus efeitos físicos, né, dele ser um grande médium de efeitos físicos. Embora ele realizasse naquele ambiente fechado as suas preces, elas eram ouvidas por toda a cidade em razão desse efeito físico, de amplificação do som. Falando agora sobre o colégio, né? Aquele colégio, Grêmio Sacramentano, ele é encerrado. Eurípides então abriu o colégio Allan Kardec, que se tornou referência no Triângulo Mineiro,
e se tornou um colégio admirado por diversos intelectuais em todo o Brasil. Inclusive os intelectuais eles visitavam o colégio no período de provas finais para verem as avaliações dos alunos que realmente tinham um desempenho diferenciado, né? Embora fosse um colégio numa pequena cidade do interior, o grau de conhecimento demonstrado pelos alunos, a qualidade de ensino fez com que o colégio Allan Kardec fosse considerado um dos melhores colégios das Minas Gerais na época e, por que não, um dos melhores do Brasil, em razão da qualidade do seu ensino. Eram ensinadas no colégio diversas disciplinas, né? E tem uma peculiaridade, outra peculiaridade, que é a seguinte: o Eurípides, embora ele não tenha tido acesso à pedagogia de Pestalozzi, embora ele não tivesse tido contato direto com a pedagogia de Pestalozzi, porque a gente está falando de uma época em que a comunicação e a transmissão de informações se dava de uma maneira muito diferente da que ocorre hoje. Ele adotou no colégio Allan Kardec justamente essa pedagogia de Pestalozzi. Então, o colégio Allan Kardec, diferente dos demais colégios do Brasil na época, não adotava a metodologia, a pedagogia da punição e recompensa. Ou seja, os colégios na época era muito comum eles usarem a palmatória, né? Os professores davam aula com palmatória na mão. Caso o aluno não soubesse, receberia ali o castigo físico. E com grãos de cereais, né? Aquela coisa de ajoelhar no milho, se não soubesse responder a lição, etc. e tal. Já o colégio Allan Kardec, ele não trabalhava com essa sistemática de castigo, nem tão pouco de recompensa para os alunos. E isso foi um divisor de águas, né? Foi uma quebra de paradigma no ensino aqui no Brasil. E esse colégio começou então a se destacar, e como eu disse, diversos intelectuais de muitas localidades do país vinham até o colégio para conhecer seus métodos de ensino. O colégio lecionava a doutrina espírita, às quartas-feiras tinha ensino da doutrina espírita, ensinava astronomia e uma série de outras ciências que na época não eram objeto de estudo nos colégios regulares. Até que, em 25 de abril de 1918, Eurípides Barçanufo ele entra em estado alterado de consciência e pede à sua secretária, Dona Amélia, que tome nota de tudo que irá acontecer e de tudo que será dito. Surge então seu mentor espiritual, São Vicente de Paulo, que lhe convida a conhecer planos espirituais superiores. São Vicente então vira para Eurípides e diz o seguinte: meu filho, está terminada a sua missão na Terra. Estamos atingindo outra esfera. Então, pouco tempo depois, Eurípides desencarna, no dia 1º de novembro de 1918, na mesma cidade de Sacramento, vítima da gripe espanhola, cuja pandemia assolava o mundo naquela época, né? Entretanto, mesmo no plano espiritual, Eurípides prossegue seu apostolado, né? Como vemos, por exemplo, numa mensagem de Chico Xavier, uma mensagem de Chico de 30 de abril de 1950, quando o próprio Eurípides Barçanufo diz: a nossa marcha continua, e como sempre, irmãos meus, confirmo a promessa de seguir convosco até a suprema vitória espiritual. Então, diversos foram os episódios de espíritos extremamente elevados que tiveram contato, que transmitiram informações diretamente a Eurípides Barçanufo. A própria fundação do Colégio Allan Kardec, como nos conta Cora Novelino no livro Eurípides, O Homem e a Missão, essa fundação foi seguindo ordem de Maria. Maria aparece a Eurípides e diz o seguinte: não feche as portas do colégio, na época o colégio sacramentando. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho de meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia.
Acobertarei o colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. Maria, serva do Senhor. Eurípides, ele ficou conhecido, além dos seus grandes feitos humanitários, como um médium diferenciado, como um dos grandes médiuns que tivemos no Brasil. Ele foi médium de inspiração, médium de cura, médium vidente, médium audiente, receitista, psicofônico, psicógrafo, de desdobramento e de bicorporeidade. Então, ao longo de sua última encarnação, como Eurípides Barçanufo, ele realizou uma série de curas e ele recebia, era muito comum o receituário, né, ele encaminhar receitas por cartas. Ele chegou no auge a responder cerca de 500 cartas por dia com receitas e orientações às pessoas. Esse espírito de Eurípides Barçanufo, brevemente eu vou só citar rapidamente algumas das encarnações anteriores dele. Ele havia sido também Marcos, na época de Cristo, que foi um dos líderes dos essênios, né, uma seita que praticava, né, um padrão de comportamento muito semelhante aos primeiros cristãos, e ele chegou a conhecer o próprio Cristo, né? Ele, em certa ocasião, é relatado no livro Eurípides Barçanufo, A Grande Esperança, o encontro de Eurípides com Cristo. E aí nesse livro o relato é o seguinte: os olhos mansos de Marcos, Eurípides na época, alcançaram o vulto esbelto, abrigado no recesso sombrio, qual lâmpada apagada, propositalmente com o objetivo de não ofuscar o ambiente. O moço essênio estacou por alguns instantes na contemplação do recém-chegado. Depois caiu-lhe aos pés, descaindo a cabeça sobre os pés empoeirados do viajante. E o próprio Jesus, ao se dirigir a ele, Marcos na época, né, diz: Marcos, repousa nos teus ombros fardos de grande envergadura, bem mais delicados que os de todos os teus companheiros reunidos. O horizonte está ensombrado de incertezas e aflições, e é necessário que realizes o fato novo de dourar, com o brilho da coragem e da abnegação, a linha do entendimento nos corações. Estás disposto à grande tarefa? Aguardo dos céus a necessária mercê, a fim de garantir-me a iluminação de rota a percorrer, disse Marcos. A gloriosa tarefa deve iniciar-se hoje. Tarefa dada por Jesus a Marcos foi justamente a tarefa de espalhar a boa nova da chegada daquele que se dispuser a amar as criaturas, né, até o sacrifício de viver entre todos nós. Eurípides também teve uma encarnação em que ele foi Rufo, um escravo romano que acabou sendo martirizado por não ter negado a Cristo, né? Rufo viveu por volta do século II e na época dos primeiros cristãos, onde o cristianismo ainda era perseguido no Império Romano, né? O cristianismo ainda não era considerado a religião oficial, os cristãos eram perseguidos e Rufo, que era um escravo, ele foi conclamado a negar Cristo, a renunciar a Cristo, sob pena de que, se ele não o fizesse, ele seria morto na presença de sua filha e de sua esposa, e as duas seriam banidas em definitivo. E mesmo diante dessa ameaça, ele não negou a Cristo, ele não renunciou ao Cristo. Então é um outro grande exemplo também de dedicação de Eurípides Barçanufo em sua encarnação como Rufo. A respeito de Eurípides Barçanufo, o próprio Chico Xavier chegou a escrever a seguinte afirmativa no livro Eurípides, o Homem e a Missão: escrever sobre a vida de Eurípides seria quase o mesmo que fazer a biografia de Jesus. No mesmo livro, uma revelação, temos a revelação de Emmanuel, feita a Chico Xavier, dizendo que nos tempos evangélicos, Eurípides havia sido educado por Inácio, pupilo de João, o evangelista, e se tornara grande propagador da Boa Nova.
ele ainda, enquanto adolescente, nesses tempos, ele, em determinado momento, chegou a ter contato com João e foi igualmente martirizado em nome de Cristo. Tempos depois, Eurípides encarnou em 1741 como um intelectual e pastor protestante na Suíça, chamado Johann Caspar Lavater. Esse pastor, ele foi contemporâneo de Pestalozzi, justamente por isso, né, por ter sido esse pastor contemporâneo de Pestalozzi, Eurípides pôde, né, tempos depois, implementar no Colégio Allan Kardec a metodologia, né, a pedagogia de Pestalozzi, mesmo sem ter tido, naquela encarnação de Eurípides, conhecimento direto dessa teoria, justamente porque ele foi esse pastor, né, o Lavater, que foi amigo e, de certa forma, até protetor de Pestalozzi, e eles foram amigos até a morte de Lavater, que ocorreu em 1801, portanto, antes do nascimento de Kardec. E essa amizade, desde a juventude, entre Pestalozzi e Lavater, fez com que boa parte dos ensinos do próprio Pestalozzi tivesse sofrido a influência de Lavater e Eurípides Barçanufo, né? E essa amizade, como eu disse antes, durou até 1801. Ocorre que em determinada época, Lavater, ele acabou sendo considerado por muitos, inclusive pelo próprio Kardec, como uma espécie de precursor também das ideias espíritas. Isso por quê? Porque Lavater, no início do século XIX, ele trocou uma série de cartas com a imperatriz Maria da Rússia. E nessas cartas, né, Kardec chega até a afirmar que com a leitura dessas cartas ele ficou bastante impressionado com as ideias filosóficas eminentemente espíritas, que encerram sobre as relações que existem entre o mundo invisível e o mundo visível, a mediunidade intuitiva e a influência dos fluidos que produzem. Ou seja, o próprio Kardec, ao tomar conhecimento dessas cartas de Lavater para a imperatriz Maria da Rússia, percebe ali, nesses ensinos de Lavater, já o embrião dos ensinamentos que posteriormente comporiam a doutrina espírita. E o próprio Lavater, enquanto espírito, né, já após ter desencarnado, ele participou como instrutor da codificação na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. O próprio Kardec, na Revista Espírita de maio de 1868, agradece ao Lavater, ao espírito Lavater, pelos serviços prestados, pelo auxílio prestado a ele como instrutor, como espírito instrutor na confecção da codificação. Então, vemos aí o Eurípides, em outra encarnação, participando também ativamente da própria confecção da codificação espírita. E no mundo espiritual, após o seu último desencarne, Eurípides passou então a comandar um nosocômio espiritual especializado em loucura. O objetivo desse nosocômio é justamente acolher as pessoas que entram em estado de loucura após o desencarne, né, após a morte do corpo físico, por não estarem entendendo muito bem, e servir de uma espécie de laboratório para preparar essas pessoas justamente para o retorno à Terra, para sua próxima encarnação. Então, com isso, eu me despeço agradecendo a vocês a paciência, enfim, a companhia ao longo desses minutos, e cito aqui uma frase do Eurípides Barçanufo, que diz o seguinte: o amor é tudo que temos, o único caminho pelo qual um pode ajudar o outro. Muito obrigado a todos vocês, que tenhamos todos uma semana de paz, uma semana de equilíbrio, que possamos ter nossos corações confortados pelas boas energias que vêm do alto, que nossos anjos guardiães possam permanentemente estar junto a nós, que Ivone Pereira, mentora espiritual dessa casa, que também nos acolhe, essa casa de amor, possa
interceder permanentemente por nós, nos orientando, nos auxiliando, que os bons espíritos permaneçam junto a nós. Que assim seja.